A maioria das pessoas nunca tem ideia de quando vai morrer, simplesmente não há como saber. Porém, nesse vídeo, você verá um pequeno número de pessoas que recebeu um aviso sobrenatural de uma morte próxima. Alguns desses presságios de desgraça, às vezes estão ligados a famílias e têm uma história, outros são ocorrências únicas, mas todos, com certeza, não são bem recebidos. Número 10, a visão do Conde. Arquibaldi, mais conhecido como o 13º Conde de Eglinton e 1º Conde de Winton, era respeitado e amado por seus compatriotas. Em 4 de outubro de 1861, Lord Eglinton estava jogando golfe em Fife, na Escócia, quando repentinamente parou no meio da rodada. Ele disse a seus companheiros que não poderia mais jogar, pois havia visto o Boldeste Glass, que era a terceira vez que o via e algo terrível iria acontecer com ele. Segundo a lenda, o Boldeste Glass da Escócia, homem cinza escuro, assombrava certos clãs e era um sinal de mau presságio ao ser visto. Eglinton morreu repentinamente naquela mesma noite, de hemorragia interna, possivelmente de um derrame, enquanto entregava um castiçal a uma senhora. Número 9, o abraço da morte. Em 1924, a senhora Bliss e seu marido estavam morando em um quarto alugado em uma casa na Califórnia, e ela tinha o hábito de voltar para seu quarto todos os dias quando fazia uma pausa no trabalho, às 16 horas. Um dia, quando a senhora Bliss estava voltando, ela entrou na casa e viu uma inquilina do terceiro andar conversando com a proprietária no corredor, e havia uma figura em forma de esqueleto, de 1,80 m, abraçando a inquilina. Nenhuma delas parecia estar ciente da terceira figura em seu encontro. Bliss, apavorada e sabendo que não poderia explicar a visão estranha, passou correndo pelas duas mulheres e se abrigou em seu quarto no final do corredor. 3 semanas depois, a inquilina do terceiro andar morreu, deixando seus filhos órfãos. Número 8, hospitalidade questionável. A Guerra Civil Inglesa, que durou de 1642 a 1651, abalou a vida de Richard Fanshawe e sua esposa Anne, a Lady Fanshawe, quando em 1649, se viram obrigados a desocupar rapidamente sua residência em Cork, Irlanda. No caminho para a Espanha, eles ficaram na casa de vários amigos, e foi assim que eles passaram uma noite no castelo de Lady Honora O'Brien. Por volta da 1 hora, Lady Fanshawe foi acordada por uma voz vinda da janela. Ela foi até lá e abriu a cortina, para descobrir uma mulher encostada na janela do lado de fora. A mulher vestia-se de branco, tinha cabelos ruivos, e uma aparência horrenda. Ela gritou o antigo chamado irlandês de luto, e depois se dissolveu como uma nuvem. Na manhã seguinte, Lady O'Brien disse que ela mesma não havia dormido bem naquela noite, pois em uma parte diferente do castelo, ela havia ficado para cuidar de um primo doente que morreu por volta das 2 horas. Ela disse que deu o melhor quarto do castelo para que eles dormissem bem, mas esqueceu de avisar que uma mulher aparecia na janela daquele quarto sempre que um familiar estava morrendo. Os Fanshaws foram embora naquele mesmo dia. Número 7, Mão Fantasma. Em 1934, o escritor, Elliot O'Donnell, narrou as estranhas experiências de uma jovem da família Mackenzie, na Escócia. Certa manhã, a jovem subiu para pegar algo em seu quarto e ao sair, ouviu que alguma coisa havia caído. Procurando pela origem do som, ela encontrou um antigo castiçal de prata no chão. Quando ela se aproximou para pegar, percebeu que havia derrubado o castiçal. Um braço que estava saindo da parede. Ele era visível apenas do cotovelo para baixo, e sua pele era muito branca, seus dedos eram longos e suas unhas bem cuidadas, indicando que ele pertencia a uma mulher, cujas outras partes não existiam. Enquanto a garota assistia a essa cena não natural, aquele braço lentamente desapareceu de vista. Ela imediatamente se preocupou com sua mãe, que estava muito doente, pois lhe disseram que a mão fantasma era um prenúncio de morte em sua família. Felizmente, sua mãe se recuperou totalmente, mas alguns dias depois de ver o braço, chegou uma carta informando que um dos primos da menina havia falecido, tragicamente. Número 6, Briga de família.
O problema começou com a ganância do jovem Ewan McLean. Em 1538, Ewan, filho e herdeiro do chefe dos McLeans, do distrito de Lockwood, não conseguia entender por que deveria esperar pela herança de seu pai. Isso logo se transformou em discussões, e as discussões se transformaram em brigas, o que acabou dividindo o clã, deixando pai e filho para liderar forças opostas. Durante a feroz batalha, um apoiador do velho McLean brandiu uma arma e decapitou Ewan, mas o corpo não caiu do cavalo. Quando o cavalo retorna ao castelo de Avon, os servos ficam horrorizados ao ver seu mestre sem a cabeça. O cadáver ainda estava sentado na cela, contorcendo-se desordenadamente. Convencidos de que o próprio diabo poderia ser responsável por isso, os servos enterraram seu mestre junto ao seu cavalo. Desde aquela terrível batalha, o clã McLean vive com medo de encontrar o fantasma sem cabeça de Ewan McLean, montado em seu cavalo favorito, e usando a capa verde que usou na última batalha. Ver seu fantasma tem apenas um significado. A infeliz testemunha morrerá em breve. Número 5. A Bruxa da Névoa. Wirt Sykes foi um jornalista e escritor americano, mais conhecido hoje por seus escritos sobre o folclore e os costumes galeses. Estava coletando informações sobre fazendeiros galeses para seu livro de 1880, quando se deparou com uma história que até então ele pensava ser apenas um folclore. Um dos fazendeiros falou sobre uma coisa estranha que aconteceu com ele em 1º de novembro de 1878, quando estava visitando um velho amigo em Llandaff. Por volta da meia-noite ele foi acordado por gritos e tremores terríveis vindos da janela. Assustado, mas principalmente curioso, o fazendeiro correu até a janela e abriu. Ele viu uma figura voar para longe que olhou por cima do ombro para ele e ele sabia que era Grace Ribben, uma bruxa alada profundamente feia que vem no escuro da noite para bater suas asas contra a janela da casa onde uma morte acontecerá, chamando o nome da pessoa condenada. Suas visitas e o aviso de morte indesejável, é claro, são muito temidos. No dia seguinte, o fazendeiro soube que o dono da pousada havia morrido naquela noite. Número 4. O funeral do presidente. Em 1865, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, teve um sonho que não entendeu muito bem. O presidente Lincoln compartilhou seu sonho com o Sr. Ward Hill Lamon, que era amigo pessoal e seu guarda-costas. Ele disse para Lamon: "Senti uma quietude mortal sobre mim, então ouvi soluços abafados, como se várias pessoas estivessem chorando. Achei que tinha saído da cama e descido as escadas. Cheguei ao quarto leste, e diante de mim estava um catafalco, sobre o qual repousava um cadáver envolto em vestes fúnebres. Ao redor dele estavam soldados parados, que atuavam como guardas, e havia uma multidão de pessoas, algumas olhando tristemente para o cadáver, cujo rosto estava coberto, outras chorando lamentavelmente. Eu perguntei a um dos soldados quem estava morto na Casa Branca. O presidente, foi sua resposta. Ele foi morto por um assassino. 2 semanas depois, Abraham Lincoln foi assassinado por um tiro, exatamente como foi avisado no sonho. Número 3. Um presságio falso. Em 1641, um panfleto foi publicado em Londres explicando como 5 parentes do autor do panfleto, James Oxenham, foram visitados antes de suas mortes, por um pássaro de peito branco. A história se espalhou amplamente e logo se tornou uma lenda familiar conhecida por todos os lares. Mas não era verdade. A história original do panfleto foi inventada apenas para vender alguma coisa. Portanto, toda a história foi uma farsa desde o início, o que torna o que aconteceu depois que foi publicado ainda mais estranho. Em 1743, mais de um século após a publicação do panfleto falso, William Oxenham estava em seu quarto com alguns amigos quando um pássaro branco passou voando por razões desconhecidas. Ciente dos presságios de morte em sua família, William brincou que não estava doente o suficiente para morrer, o que obviamente arrancou risadas dos amigos. Oxenham morreu 2 dias depois de uma doença breve e repentina. Se foi ou não uma coincidência, nunca saberemos. Número 2. A vergonha de um castelo.
O Dr. Walter Farquhar, que se tornou baronete em 1796, exerceu a profissão de médico, na juventude, antes de se estabelecer em Londres em 1769. Ao visitar a área de Devon, ele foi chamado para ajudar a esposa do administrador de um castelo em Belry Pomeroy. Quando ele chegou, foi solicitado que ele esperasse a paciente se preparar para que pudesse ser atendida. Enquanto ele esperava, uma jovem bem vestida, que ele achou ser da família, entrou na sala. Ele cumprimenta educadamente, mas ela ignora sua presença. Ela parecia muito preocupada com alguma coisa, torcendo as mãos, enquanto cruzava a sala até o final da escada, onde hesitou por um momento antes de subir. Dr. Farquhar ficou impressionado com sua beleza e como ela parecia triste e sem esperança. Logo ela se foi, e ele foi chamado para cuidar da mulher doente. Farquhar voltou na manhã seguinte para verificar sua paciente. Terminada a emergência, Farquhar perguntou ao mordomo sobre a jovem que viu. E começando a chorar, o mordomo repetia: "Minha pobre esposa, minha pobre esposa." Quando questionado sobre o motivo, o mordomo explicou que a filha de um ex-barão de Belry Pomeroy teve um filho de seu próprio pai. A infeliz jovem mais tarde estrangulou a criança até a morte na câmara acima da sala em que Farquhar estava esperando. A jovem que Farquhar viu era um fantasma, e sua aparição era um presságio de que alguma morte aconteceria no castelo, pois ela foi vista antes do afogamento do filho do mordomo, e agora ele tinha certeza de que sua presença significava que sua esposa estava condenada. O doutor estava convencido de que ela estava se recuperando e que essas preocupações eram infundadas, mas a esposa do mordomo morreu por volta do meio-dia daquele dia. Número 1. Uma visita no verão. Era um belo dia de verão em 1974 e o Dr. Julian Kerchak estava relaxando em sua espreguiçadeira à beira da piscina. De repente, ele ouviu um barulho nos arbustos perto de sua casa e se levantou para ver o que era. Depois de 2 passos, ele parou. Kerchak viu uma figura esquelética em mantos de monge. Os olhos do fantasma eram buracos escuros e ocos, mas ele sentiu que a figura olhava para ele. A pele fina estava esticada sobre o rosto e enfatizava a estrutura do crânio, e os dentes estavam parcialmente expostos, o que ele percebeu que parecia como um sorriso. Kerchak ficou paralisado de terror. Então essa visão estranha desapareceu. Se o doutor estava se perguntando por que essa estranha visita havia acontecido, ele descobriria alguns meses depois, ao ser diagnosticado com câncer terminal. Se você gostou, inscreva-se no canal e curta nossos vídeos. Obrigada, e até o próximo vídeo.